Olá a todos, o meu nome é Elsa Gomes e hoje estou aqui nos estúdios da CFM, em Leiria, para mais metro e meio de conversa, este podcast descontraído em que eu falo com pessoas que têm projetos, são emblemáticas na cidade, de alguma forma contribuem para o bem-estar de todos, têm atividades diferentes e muitas vezes nós não sabemos quem são essas pessoas e o objetivo do metro e meio de conversa é dar a conhecer. Hoje tenho comigo aqui um jovem que se chama António Sérgio Elias Silva, leiriense, nasceu em 26 de fevereiro de um ano espetacular de 1958. Olá, António. Olá, Elsa. Muito obrigado, antes de mais. Bem-vindo. Obrigado por este convite, que sinto tanto orgulho de ter aceito. E estou aqui para responder às tuas perguntas e para matar a curiosidade, se é que ela existe. Exatamente, de quem é o António Elias e o que é que ele faz. António, começando pelo princípio, portanto, tu és leiriense. Exatamente. O teu percurso, portanto, nasceste aqui em Leiria. Nós estávamos Leiria. a falar aqui um bocadinho em off de como nós temos sempre histórias engraçadas sobre a nossa data de nascimento, não é verdade? E, portanto, tu nasceste em Leiria, mas foi assim um acaso. Foi um acaso. Foi os meus pais, pelos vistos não, moravam em Coimbra. A minha avó materna tinha a prestigiada Pensão Varatojo e numa dessas visitas dos meus pais a Leiria, lembrei-me de nascer na pensão da minha avó. E porquê? Talvez pelo cheiro, talvez por... A brisas do lixo, só pode. Talvez, eventualmente, e não só por isso. É que o meu irmão, fazendo anos no mesmo dia que eu, sendo mais velho de 3 anos, eu também não queria faltar à festa. Então, como não poderia, nem deveria faltar à festa, o cheiro era bom, não sei qual era o prato do dia, mas cheirava bem. Cozida à portuguesa e umas brisas Com certeza. Só pode. E estar presente para ver, pelo menos, cortar o bolo. É certo que o meu nascimento não foi muito fácil, porque nasci praticamente morto, com o cordão umbilical enrolado, e a partir daí o meu nascimento e o meu crescimento dos primeiros anos foi um bocado difícil, pronto, porque ficaram mazelas. Mas pronto, e talvez até por aí os bonecos começaram a aparecer, ainda não com o nome, mas foram sempre uma terapia, sempre. Porque sempre tive alguma dificuldade de aceitar o mundo como ele ia sendo digerido por mim, porque os meus sonhos eram maiores que o mundo real, e talvez por falta de... É que por vezes nós, quando estamos rodeados com uma multidão, sentimos profundamente a solidão. A solidão. Então eu sempre tive necessidade de arranjar um cantinho só meu. E estás no teu mundo, crias o teu mundo. Fui crescendo, fui ficando, ainda hoje, um pouco revoltado com o mundo real, não por ter nascido da forma como eu disse, e que tive a felicidade de ter a família que tive, que me deu todo o apoio, a mim, eu estou a falar para mim, mas sentia aquela necessidade porque parece que ou não me entendiam, ou não me ouviam, ou não me sabia fazer explicar. Portanto, tu nasces em Leiria, fazendo agora aqui um ponto da situação, nasces em Leiria, vens viver para cá? Venho não sei quando, mas depois vim viver para cá. Portanto, mas o facto de teres nascido assim, com esta complicação, já és um vencedor, portanto... Sim. Vieste ao mundo ali com o cordão e a pensar... Sim, sabes porque é engraçado, porque na altura, isto é em 1958, o médico de família, portanto era um médico praticamente, se calhar, não sei se era o único em Leiria, mas era aquele médico que tinha alguma ligação mais ou menos familiar, era o Dr. José Freire. E então, naquele instante, chamaram o Dr. José Freire. O Dr. José Freire, para vir acudir a minha mãe, isso segundo o resto da história, mas, no entretanto, teve que ir acudir a uma outra. Ou seja, foi à outra e a minha mãe, pronto, ficou ali em dificuldades, eu queria sair, ela punha-me para dentro, andava ali, vai, não vai. O facto é que tu já estavas assim, eu não sei se quer vir este mundo, mas eu vou. Não vou, então não podia faltar ao bolo do meu irmão. Era o dia de aniversário do teu irmão. Pronto, foste estudar depois para... Eu sei que estudaste na Escola Comercial. Aliás, nós conhecemos nas festas dos antigos alunos da Escola Comercial, vários anos em que eu fui a animadora musical. Sim, senhora. Musical, bailarina, e até mágica, locutora, tudo. Ventríloca, eu acho que fiz enfim, só não fizemos nenhum filme, mas nunca se sabe. Não aconteceu. Mas foi aí que te conheci porque percebi que tu tinhas um dom que era o dom do desenho.
Mas começando, voltando novamente à escola comercial, portanto, tu foste estudar para a escola comercial, sim. Mas não escolheste propriamente desenho. O desenho foi uma paixão que tu Foi desenvolveste depois. Exatamente. Ou em que altura da tua vida é que começaste a desenhar e como é que surgiram os como é que bonecos? surgiu? Isto é uma história. É isso que eu vou tentar. eu acho que as pessoas querem saber. Vais tentar encurtar, para não me alongar muito. 2 quilómetros. 2 quilómetros de conversa. É assim, eu não andei na escola primária. Sou muito precoce. Não. Só andei 15 dias na escola primária. Talvez por esses problemas, mas são problemas que eu não consigo dominar. Andava em ensino particular. E depois fiz a 4ª classe como externo. Mas sempre senti a necessidade de ter o tal mundo diferente do real. E então passava muito tempo isolado, tanto que eu isolava muito, porque sempre fui um rapazinho muito complexado. Não gostava de jogar à bola? Não. Nem andar a conviver com as outras crianças? Não, eu tanto que os meus amigos sempre foram muito mais novos, sempre fui muito infantil, ainda hoje, só cresci em tamanho, no fundo até continuo a ser um bocado criançado. E tinha sempre a necessidade de me isolar, isolava muito. Porque tinha complexo que era gordo, tinha complexo que não gostava de mim, tinha complexo que não sabia, tinha muitos complexos. Logicamente fui lutando sozinho, a minha forma de ser são os meus escudos para tentar encobrir esses complexos. E então o desenho, os riscos e os rabiscos, como eu digo, era o meu bosque espiritual. Tens ideia de qual foi o primeiro desenho que fizeste? Não, porque eu... Mas começaste a desenhar aleatoriamente? Aleatoriamente, objetos? não aleatoriamente. Antes eu sou fã, não direi, mas gosto muito da Mafalda. Gosto muito do Corpo Maltese, não tanto, mas a Mafalda, o Hobbes, pronto, alguns que eram, vamos lá, os teus inspiradores. Os meus inspiradores. Principalmente a Mafalda. Do Quino. Do Quino. E eu, no meu passatempo, que era sempre o meu refúgio, o papel e o lápis, ou a caneta e o lápis, eram os ouvidos daqueles que eu queria que me ouvissem. Só que simplesmente fazia-os e ia um pouco a de lixo. Portanto, não os guardava, exteriorizava no papel. Exteriorizavas-te? Tirando depois aquela situação que nós naturalmente fazemos e presenteamos para uma rapariga bonita e tal, bonequinho e tal, uma mensagenzinha. Portanto, uma mensagem. Vou desenhar-te aqui uma flor. Mais ou menos, a flor não era mais bonecada, às vezes tinha alguns dissabores, mas pronto, fazia parte do crescimento. Mas sempre a necessidade do bonequinho. Depois, isto resumindo, em 2000 e... desenhavas bonecos? Bonecos, era só bonecos. Mas ainda não tinha nome? Não tinha nome. Ainda não tinha nome? Não tinha nome. Portanto, eram uns bonecos? Eram bonecos, pronto, eu arriscava, ia para isso, às vezes presenteava. Até que, antes, para não ser grande coisa, fixar datas, eu, portanto, a tropa... fui convidado... Fizeste a escola, fiz a escola, fui para a tropa, começaste a trabalhar. Comecei a trabalhar. Constituíste a tua família. Exatamente, que é o meu alicerce. Mas nesse percurso tive alguns convites. Lembro-me com muita saudade, no pavilhão de Chapa, ali ao pé do pavilhão de cima desportivo, que já não existe. Havia Onde era o estádio. Exatamente. E que me convidaram, já não sei quem, para ilustrar para a passagem de ano. Eu disse, mas desenhos tão grandes e tal, até lá à noite, até às tantas, fazer preto e branco, os marcadores e tal. Foi a primeira experiência que eu fiz assim, externa. Pronto, bem ou mal, fiz, a custo claro. E sempre nesse sentido, fazer por... É preciso que eu diga uma coisa, as pessoas percebem logo. É que a minha atividade, embora como passatempo, sempre foi para mim uma terapia, um refúgio. Portanto, tu nunca consideraste isto um trabalho propriamente? Nunca. O desenho foi sempre um apoio? Um apoio. Tanto que quem me conhece de mais perto ou quem me acompanha, se acompanhar alguns bonecos que aparecem, que vão vendo, percebem-se do meu estado de espírito. Porque muitas são frases ou mensagens que não são minhas, que são, vamos lá, inspiradoras. Outras são minhas e outras, eu posso dizer assim sumariamente. Eu perdi os meus pais no espaço de uma semana. E tudo o que eu tenho feito através dos bonecos é sempre com o meu pai em mente. E sei perfeitamente porquê.
porque ele sempre acreditou que eu podia fazer alguma coisa com eles muito mais do que deitá-los para o lixo. E no último dia do pai, antes de ele falecer, disse-me algo de um quadrozinho que eu fiz e que lhe ofereci. E disse-me que podia utilizar podias utilizar a tua arte que eu já conhecia em prol de fazer alguma coisa que te fizesse sentir bem. Não liguei, pronto, ok. O meu pai na altura ainda estava consciente, ainda estava bem, mas não liguei. Na altura que parti a minha mãe, uma semana depois do meu pai, aquilo fez luz. Foi como uma mensagem que tu interiorizaste. Exatamente. E pensaste, não, isto faz sentido. E essas coisas, redes sociais, comecei, em vez de os deitar para o lixo, porque há quem utiliza o Facebook e as redes sociais para buscar a vida dos outros. Eu comecei a utilizar as redes sociais para depositar os meus trabalhos. Pronto, era ali, ou pelo menos fica ali armadinho, ou não. Mas voltando à cronologia, porque eu quero que as pessoas entendam em que ponto da tua vida é que surgiram estes bonecos. Aliás, eu vou já aqui, este é um dos Tonecos, I Love Tonecos, portanto são estes bonecos. Rui, isto está para ver assim, a malta consegue ver? Estão a ver? Pronto, isto é um dos 14 livros que o António Elias fez, ilustrou, portanto tem estes bonecos que são muito engraçados, têm assim até um traço característico. Quando é que surgiu esta ideia e de onde vem o nome? É assim, o nome Tonecos é fácil de perceber, porque eu sou António, muita gente conhece por Tó, Necos de bonecos e o capa para ser tipo internacional, ser assim um bocado estrangeirismo. Vou dar aqui um lado de... Este até foi mais em termos de assim, sátiro, porque acho ridículo quando certas pessoas metem palavras portuguesas com que se cai. Dizemos CEO em vez de dizer diretor. Exatamente. Dizemos briefing em vez de exatamente. inicial, sei lá, coisas deste tipo. E é engraçado, isso começou porquê? Porque quem conhecia, faz assim anos, não sei, mas criou-se os amigos dos bonecos, foram pessoas que gostavam dos bonecos e fez alguns eventos sempre solidários com esses amigos que íamos criando esses eventos, né? Um deles que ficará marcado para a história. Lá vamos a esse evento, quero saber. É o Tonecolândia, mas eu já falo nela. E em relação dos livrinhos, houve alguém que me disse assim, porquê não um livro? Ou porque não um livro? Portanto, tu desenhavas os bonecos e mostravas aos teus amigos. Mostrava aos meus amigos, presenteavam. Quando as redes sociais começaram, portanto, eu vou-te ajudar a dizer. Pelo que eu estou a perceber, portanto, tu começaste a desenhavas, deste o nome de Tonecos, porque és António, o capa para dar uma chamada chiquese. Exatamente. Vou dar aqui uma chiquese a este boneco, até um pouco como forma de sátira. E os teus amigos começaram a perceber o que tu desenhavas, a tua família, os teus pais na altura ainda eram vivos, portanto, começaste aí, não é? Aí já não iam para o caixote do lixo. Muitos vão, embora tenha lá e há tempos peguei numa caixa deles e dei um infantário para os meninos pintarem, porque eu não os pinto, é preto e branco, só depois no computador é que dou cor, né? Para pôr as legendas para mais com letra. Desenhas a preto e branco, eu pensava que tu pintavas os bonecos. Dá trabalho, tem de dar ali umas voltitas, porque para estar a pintar a aguarela outra coisa, não é que eu não gosto. Do trabalho até é mais manual, mas fica... Portanto, a tua marca é o boneco. É o boneco em si, é o boneco. E, portanto, criaste esta figura, os Tonecos, então há uma altura em que alguém te pergunta porque é que... Antes, exatamente, com as redes sociais, houve alguém que viu com os bonecos e veio-me desafiar para fazer uma exposição. E eu, reuni-me com ele e disse, mas a exposição, ainda era preto e branco, não havia cor, mas só com uma condição. Vocês, o suporte é tudo por vossa conta, eu só dos bonecos e tal, sequência. Assim foi. E garanto que foi assim um pouquinho, aquela luzinha, aquela segunda luz. Porquê? Porque consegui reunir família que não estavam juntos há muito tempo por geograficamente estarem distantes e vir um casal que já faleceram do Algarve. E essa exposição foi onde? Foi a Clenarmo,
que é a Associação Cultural e Recreativa dos Ex-Residentes de Moçambique, ou coisa do género, que é ali ao pé de Mimo. E eu, junto ao Museu do Minho. exatamente. E eu fiquei assim, mas do Algarve para virem ver bonecos, por amor da Santa, não é? Fiquei assim um bocado aparvalhado. Ficaste muito espantado. Fiquei um assim, bocado como é que é espantado. possível? Então. E ficou aquele assim, pá, caramba. Pois, bom, de verdade, eu sempre tive do meu lado grandes apoiantes, grandes pessoas que me incentivavam. Não posso esquecer até a nossa Câmara Municipal de Leiria, o Gonçalo e a restante família, que me incentivavam e me apoiavam logisticamente ou de outra forma para continuar, porque, enfim, porque acho que também tem algum valor, embora não me valorize muito, mas tem algum valor, como todos nós temos. Ao aparecer a primeira exposição, claro que foi, vamos lá... E tens ideia em que altura? A primeira foi em 2010. 2010, foi quando faz a primeira exposição. Exato, em outubro de 2010, lembro. Depois, convidaram-me no Espaço Jovem, no Mercado de Santana, fiz lá 2. No foyer do Teatro José Lúcio da Silva. E, nas galerias do Lias, mas aí foi interativo, foi com pessoas. E nesses desenhos os teus bonecos falam, dizem coisas, têm frases, porque eu sempre que vejo os bonecos, olha, agora apanhei aqui uma, Xissa é sempre a mesma, foi a primeira que eu apanhei, foi a primeira que eu apanhei, mas isto é meu, não, eu ouvi primeiro, é meu, portanto tem sempre qualquer coisa para dizer, os teus bonecos. É assim, eu ainda desafiei a responder a uma pergunta se os bonecos falam. E há quem diga que falam e muito. Para mim falam porque praticamente todos eles foram feitos por qualquer razão específica, que algumas estão explícitas, outras não. Mas procuro sempre aqueles que tento dar caminho a eles, ter uma mensagem. E eu faço sempre ao contrário do que as pessoas normais fazem. E perguntou assim, mas tu não és normal? Não, eu sou paranormal. Porque há aqueles que têm primeiro ideia e depois executam a ideia no desenho. Eu, ao contrário, faço primeiro o desenho e depois executo a ideia. Como assim? Porque eu, por acaso, estou aqui a ler uma frase que tu tens neste livro, que se calhar que está aqui a resposta. Como na vida, tudo tem o seu início, num simples ponto. Depois do ponto vem o risco. Depois do risco começa a vida, com todos os pontos e recheada de muitos riscos. É por aqui a mensagem? É um pouco por aí, porque nós temos a tendência, não fazendo comparações, nós, seres humanos, temos a tendência de classificar tudo o que vemos pela nossa própria vista. E, por vezes, nem tudo o que brilha é ouro, nem tudo aquilo que nós vemos é aquilo que realmente é. E eu procuro sempre criar primeiro os bonecos, a grande parte das vezes, e conforme vai saindo o boneco, embora que eu vou fazendo e depois vou tentando criar oposição à situação, é que vou encontrar a ideia que aquele boneco que foi criado por algo que me levou a fazê-lo, e depois vai ser o boneco a fazer-me levar a pôr a ideia que ele quer transmitir. Mas, logicamente, que a ideia pode eventualmente já existir no meu subconsciente. Pronto, por isso é que tanto os sacos solidários, como algumas t-shirts cheguei a fazer solidários, como alguns cartões solidários, todos eles procuro sempre aquelas mensagens que a mim mais me diz. Há uma que eu digo muitas vezes, que já hoje aqui disse, que a pior solidão é aquela que nós sentimos quando estamos rodeados com uma multidão. Pronto, esta é uma frase que me acompanha, porque muitas vezes, se calhar, senti aquela solidão quando tinha muita gente à minha volta. E se calhar passei despercebido. Eu também não quero andar nos bicos dos pés para ser visto, mas também não gosto de sentir, e por isso veio ao encontro daquilo que eu disse inicialmente, se calhar por isso que eu só andei 15 dias na escola primária, porque como sofria de bullying, salve seja, não é? Pronto, na altura não se chamava bullying. Não se chamava. Eu era aquela coisa daquelas crianças que não têm filtro, dizem qualquer coisa. Na altura chamava-se violência infantil. Lá está, o bullying também não é uma palavra nossa. Tive uma família que... Atenção, bullying não é levar com um burro. Olha, estava um bom boneco. Exatamente. Tinhas 2 bonecos pequeninos, crianças,
um a dar com o bullying era sofro de bullying, mãe, veio com bullying. Não, mas sabes que muitos deles é assim que nascem, está assim tal e depois, às vezes eu resisto mentalmente, outras vezes não resisto. E como digo, às vezes é muito influenciado pelos estados de do momento. É tal e qual, porque tudo na vida é arte. E por isso é que, por exemplo, estou aqui em frente de uma pessoa que tens a tua arte, que há muitos que são melhores, há muitos que são piores, mas igual aqui não há. Como eu sou o que sou, independentemente daquilo que qualquer um de nós possa ser, cada um é genuíno, é ele próprio. Único, é único. único. Agora, o pior é quando essa própria pessoa tenta se igualar ou imitar ou fazer algo que não consegue por imitação ou por tentativa de imitar. Por isso é que eu, pronto, ok, não, podia-me virar para fazer réplicas do Patonaldo, de não sei o quê, não. Tu criaste a tua própria marca, exatamente. a tua própria marca, que são estes bonecos, os Tonecos. Como é que os Tonecos, depois destas exposições que começas a fazer, como é que, porque esta é a parte que também acho muito interessante e que as pessoas devem saber. Aliás, o António Sérgio tem redes sociais, ele é um homem moderno, ficam a saber. Ele tem Facebook, António Sérgio Elias, e tem página de Instagram também, António Sérgio Elias, onde ele tem os Tonecos. Portanto, façam o favor de seguir o António Sérgio para conhecerem de perto estes bonecos tão engraçados que ele faz. Aqui apanhei o Castelo de Leiria. Castelo de Leiria, claro, que é sempre a minha cidade de coração. Porque tu és daqui, tu também, fizeste, não, tu não és daqui, tu fizeste mesmo questão de vir nascer a Leiria. Exatamente. Porque na altura a Leiria, hashtag ainda não existia, e agora hashtag não existe. Exatamente. Isto foi só para dar aquele toque de modernidade. Ele era sempre muito à frente. Portanto, ele já estava mais à frente muito ainda. Mais à frente. Portanto, como é que depois destas exposições os Tonecos passam a fazer parte da comunidade e em forma de ajuda? Porque, lá está, isto não é propriamente um trabalho, como dissemos no início do Metro e Meio de Conversa, isto começou por ser um escape, uma forma de tu te expressares neste mundo tão caótico, e de tudo aquilo que nós todos temos uma história, e daquilo que sofreste também de bullying. Enfim, nós todos temos algumas particularidades. Quem ouvir, parece que o bullying é aquilo que eu pensava que sofri, porque eu também considerava que era um bocado especial, porque eu, quando era pequeno, tinha uma certa complexidade, porque bastava alguém dizer assim: tu és burro. Eu punha-me um canto: eu sou burro. Pronto, hoje já não sei, porque já gostei. Claro, mas pronto, o que eu quero dizer é que todos também passamos vicissitudes. Surgiram os Tonecos, porque sim, fruto da tua criação, até porque me tinhas dito também em off que o teu pai, isto é uma herança também aqui... também mexe muito, e o meu pai tem um bocadinho, não no nome, porque assim, o nome foi está registado, com a ajuda da Dona Helena Jacinto, que foi também uma grande ajuda para registrar a marca de Tonecos. Mas a história dos Tonecos e de terem levado o caminho que levaram deve-se, de facto, ao meu pai, direto ou indiretamente. Foi no tal episódio em que contas do infortúnio. Quando perdi os meus pais no espaço de uma semana, no dia do pai, antes do mês de falecimento, ele, ao receber um quadrozinho que eu tinha feito com bonecos, ter-me dito que podia aproveitar a minha arte em prol de quem mais precisasse. Algo assim, não sei se foram bem estas palavras, mas ressoou-te mais tarde esta frase. E o primeiro livrinho que eu fiz ainda, tudo por minha conta, que não está aí, que é o Porque um Livro, porque as pessoas diziam assim: mas porquê um livro? Porquê um livro? E o primeiro que eu fiz, tipo experimental, foi Para que um livro? Foi na Biblioteca Municipal. Não é nenhum destes? Não é nenhum desses, porque os dois primeiros ainda não foram solidários, porque a Receita pagava e depois, se houvesse lucro, dei naquela altura à PPC. Mas foi muito engraçado, porque houve muita emoção. Muita emoção. Portanto, começou por aí. Comecei por aí, porque não esqueço que o segundo livro foi apresentado pelo meu irmão
que cresceu comigo, não é? E que me conhece de gingeira. E houve ali momentos de choro, de riso, de um choque de emoções, porque sou muito emocional também, e o meu irmão também, e o meu pai também era, e a minha mãe também, mais o meu pai. E gostei muito daquela sensação. Depois... Portanto, foi primeiro estes dois livros. Foi tipo aquela... Foi uma experiência. Portanto, inspirado na tal conversa que tiveste com o teu pai, fizeste estes 2 livros com alguns apoios, portanto, por tua conta e risco. Sempre por minha conta e risco. E o lucro... Sim, a receita. Neste caso, a receita... Foi para a PPC. Era para a PPC, porque, como faço parte da PPC, pronto, foi uma instituição que conhecia em loco e ao vivo e que me tocou. E praticamente tudo o que eu conseguia angariar dava como donativo à PPC. Depois, o tempo vai andando e o tempo vai passando. Eu trabalhava, era comercial, de componentes para a indústria. Antes da pandemia, já tinha um livro em carteira, todo ele escrito pelo staff da Câmara Municipal de Leiria, desde o Presidente, na altura o Dr. Raul Castro, a todos os outros, com textos, e eu ilustrei-os. Assim como também uma miúda, na altura tinha 8 anos, que era a filha do Tiago Pinho, um músico, muito giro. Eu lhe vim todo pronto. E no momento, o que é que se dá? Pandemia. E eu vi que não tinha condições para estar a investir, porque depois não tinha sítio nem momento para fazer a apresentação. Então estávamos todos baralhados, ninguém sabia bem o que é que ia acontecer. Retive, depois juntei 2 num só volume, foi muito limitado a edição, porque pronto, não calhou Euromilhões. Vendi online, os poucos que vendi, pronto, ia pedindo consoante os pedidos, para não me estender muito. Também tive algum apoio monetário de uma pessoa que me pediu segredo. E pronto. Ok. Deu-se a pandemia. Como presente da pandemia, não apanhei o vírus, mas apanhei o despedimento. Apanhei-o ficar sem o meu posto de trabalho. Teoricamente, um acordo. Teoricamente, porque é teoricamente já sabes como é que estas coisas são, em abono da verdade. Exatamente. E ao ficar num estado de desemprego, com 62 anos de idade na altura, disse para comigo mesmo, basta, a partir de agora, como sempre, a família é sempre o meu alicerce. O Mateus, uma neta, surgiu nesse ano, 2020, muita fralda eu mudei, diga-se a verdade. Os avós. Sim. Os avós neste momento são a geração top. Atentem isto, atentem que os avós são muito importantes. E também diga-se a verdade, se não fosse isso, se calhar passava um bocado menos bem, porque além daquele sentimento de ingratidão, tinha o apoio de estar ocupado com o crescimento dos meus netos. A Matilde tem 11, agora é... Portanto, há sempre uma perspectiva benéfica quando alguma coisa má nos acontece. Sabes que quando a gente abre uma porta e abrimos uma janela, a corrente de ar é por estar as luzes abertas, mas por estar as luzes abertas uma coisa sai, mas outra entra. Verdade. E neste caso, quer dizer, senti aquela ingratidão, porque não vou dizer que tenha sido eu a fazer casa, mas grande parte, a partir pedra fui eu, não é para me estar a armar como sou gabarola, e sentir-me assim de repente numa passadeira sem ser vermelha, que eu também não quero passadeiras, só sou por para Sim, mas todos nós gostamos de ser reconhecidos pelo nosso trabalho. E então foi aí que eu pensei assim, ok, então vou fazer aquilo que eu gosto. Nos meus tempos livres, começou a ser mais, tirando as fraldas e tirando aquele período que eu estive lá em minha casa, em nossa casa, fui fazendo, recriando os livrinhos que tinha ficado aquele bichinho dos anteriores. Portanto, mas até lá já tinhas publicado... Já tinha publicado pelo menos dois. Dois. O Isto livro, antes da pandemia? Antes da pandemia. Depois todos os outros que eu estou aqui a ver já foi pós-pandemia. Okay. Só para nos situarmos aqui na conversa. Mas não podia ser comigo só. Ou seja, e há coisas que eu quero aqui deixar frisadas para não me esquecer. É que só foram possíveis porque há pessoas extraordinárias neste mundo. E quando a gente vê neste corrupio dos nossos dias e que tanta
tanta coisa tão cinzenta e tão escura, e por isso é que os bonecos têm cor, para quem gosta deles mais a preto e branco, eu gosto mais deles coloridos, que acreditaram nos projetos. E como eu não sou de pedir nada a ninguém, porque há uma coisa que eu disse a alguém, eu não sei quem, que quem quer que seja, para ser reconhecido, não deve ser essa pessoa a mendigar esse reconhecimento. Deve ser reconhecido naturalmente, por aquilo que faz, por aquilo que fez ou aquilo que constrói. Mas às vezes até dá a impressão que é o contrário, mas não, isso são outras guerras. E de facto eu pensei, ok, e há essas pessoas que surgiram que eu manifestando as minhas vontades, sem estar à espera que logicamente às vezes mandava um e-mail a apresentar a proposta, o desafio, e houve pessoas extraordinárias que logo desde o primeiro dia avança sem medo. E eu não quero esquecer ninguém. Foi temos aqui os nomes. Exatamente, foi a Decisões e Soluções Zona Centro, cidade de Leiria. Foi a Cocroqui, muito mais que livro. Foi a Este, Empresa de Serviços Técnicos da Boa Vista, de Mário Rodrigues. Do Mário Rodrigues, um beijinho para o Mário. Mário e Fernando Ricardo, grandes amigos. Foi a Brisa Norte, o Armando Rato e a Fátima Pedrosa. A Big Brand, que também fez, que até foi para o Centro de Convívio da Terceira Idade. A Fundação da Caixa Agrícola, que é o livro que ainda está em curso não, já está esgotado, ainda temos algum em armazém, em estoque, que é um livro diferente, porque é um livro praticamente para as crianças colorirem, porem elas a cor. Alguns iniciaram têm o início da cor. Esta fundação ajudou-te a publicar pagou a execução dos livros. Destes livros que são para colorir, para as crianças colorirem. E tem os balões em branco, para eles porem as legendas que querem que acharem por bem. Isso é muito engraçado. Porquê que eu não tenho esse livro aqui? Porque esse livro, posso ter, é só comprar. Não tenho aqui para mostrar. Olha, por acaso foi esquecimento que até ainda lá tenho alguns. Para mostrar, Isso era importante para as pessoas verem o livro. Por acaso, nós estamos a gravar, António, nós estamos a gravar áudio, não é? Porque há pessoas que nos vão ouvir em 95.5, mas também porque a Rádio CFM é uma rádio moderna, e agora vamos ver. Eu queria mostrar os teus livros. Por acaso, posso mostrar a capa que deve estar aí em miniatura, na contracapa desse. Enquanto falas, I Love Tonecos, não é nenhuma destas? É este aqui. Está aí muito pequenino. É muito pequenino, claro, é muito pequenino. As pessoas lá em casa não vão conseguir ver. Foi não. Senhores telespectadores. Vão à minha rede social e procurem. Pronto, vão ao Instagram do António Sérgio Elias ou no Facebook e vão encontrar este livro se quiserem adquirir. Podem adquirir, que ainda lá tenho em casa, porque era para ser no Natal e pronto. Portanto, estavas a falar dos patrocinadores. Logicamente não posso esquecer os apoios, e por vezes o apoio não é só a parte monetária. A Câmara Municipal nunca poderei esquecer, porque é um apoio incondicional, nem que seja um apoio moral, mas é importante, e logístico, por vezes. No Centro de Convívio da Terceira Idade, inclusive, foi muito giro, porque até houve lanchinho para as pessoas mais idosas. Los Maiores. Eu aprendi com a Alexandra Neves num outro episódio do podcast. Eu e o Rui Pereira, estamos peritos em dizer, Rui, comigo, Los Maiores. Não, eu estava a ver se me lembrava desse termo. Nós estivemos a falar sobre a Alexandra. Não é que eu estive a ver esse episódio e eu adorei. E já agora, se a Alexandra estiver a ver, não conheço lá nenhum, um beijinho para ela. Alexandre, tu tens que conhecer o António Elias, porque ele tem aqui umas ideias muito engraçadas para partilhar contigo. Então, pronto, e foi por isso que eu fui recriando esses livrinhos, ou criando esses livrinhos, porque tenho tido sempre esses apoios. Chegando ao momento atual, chegou ao momento de, não é cansado, mas de fazer um intervalo dos livrinhos solidários, porque também
Para cansa. mudar-se um pouco, também a dinâmica. Não queres deixar de desenhar não, os bonecos. desenhar não, continuo. Os bonecos estão vivos, Estão estão vivos e de e saúde, recomendo. porque eles têm todos um ar muito saudável. Têm um ar saudável. Nem colesterol E tem. moderno, e moderno. Isto tem um ar moderno, tem um ar cool, de óculos. E pronto, e então Só- de facto, este livrinho era para assinalar o fim deste ciclo. Este que está aqui, Este. Uma Vida a Arriscar. Que no fundo tem praticamente aí alguns resumos, algumas passagens um bocado aleatórias e assim um bocado desarmadas, como é normal na minha vida, é tudo muito desarmado, vamos lá, em alguns pontos, não é? Pronto, no fundo, sempre no carinho. E porquê? Já agora que fica aqui claro. Antes, praticamente todo o apoio, salve seja, todos os donativos frente aos bonecos, eram para a PPC. A partir do momento em que eu fiquei na situação sem emprego, achei por bem que às vezes perguntavam-me, mas porquê ser para a PPC? Porquê que tal? Porquê que não diversificas e tal? Eu disse, mas se eu fizer qualquer coisa a dividir por todos, calha muito pouco a cada um. Prefiro ser só um e ser um bocadinho mais, porque eu continuo a dizer que nós sozinhos podemos chegar muito mais depressa no destino. Mas acompanhados a gente vamos muito mais longe. E então foi quando eu comecei a fazer aleatoriamente, a escolha das instituições. A Cercilei, já conhecia, fui lá com a patrocinadora, a Ana Costa, da DS, gostou muito da instituição, do trabalho, ok, apontámos baterias. A PPC já eu conhecia, aqui logo no segundo livro patrocinou, e entre outros, e assim sucessivamente. E porquê é que este interregno? Porque, sem estar a querer nomear nomes, e espero bem que não me escape, fiquei um pouco desiludido. Porque eu sempre fiz tudo de uma forma gratuita. Nunca fiz estas coisas. Estes livros foram sempre solidários, foram sempre indo ao encontro da tal frase que o teu pai sempre falava, ou te deixou como mensagem inspiradora, em que podias utilizar os bonecos para ajudar o próximo, para ajudar alguém. E, nesse sentido, estavas a dizer que ficaste um pouco desiludido. Eu fiquei um bocado desiludido. Chegando à data atual. Tendo a aproximar-se do Natal, do ano passado, tendo eu já percorrido as instituições, não direi todas, mas muitas delas, conheci uma também de apoio de crianças especiais. E eu, porque não? Se todos eles foram feitos, primeiro faço e depois apresento. Desta vez fiz o contrário. Primeiro mando o bitite, manda a ideia, para não avançar com outras coisas. Sim, senhora, muita gratidão, muito obrigado e tal, muitas palavras. Lembrei-me de partilhar uma ideia que eu sempre tive, e não dei de concretizar, que era, com o apoio da Câmara ou outra instituição que me desse esse suporte, porque eu não sou muito de pôr amigos os pés, de transmitir à sociedade civil as diferenças. Porque a mim o que mais me incomoda não é as diferenças, é a indiferença sobre as diferenças. E há crianças especiais, são tão crianças como as outras. E por vezes não são maltratadas, por as que eu conheço, mas são incompreendidas. E por isso mesmo tem uma dificuldade de integração. Por isso é que eu não me maior. esqueço a atividade que eu fiz interativa com as crianças autistas, que eu gostei muito, da Tunecolândia com as crianças. Esse evento ainda não falámos. Não, mas essa acho que temos devemos falar. Temos ainda 10 minutos. Então, mas então, ao encontro deste teu sentimento, desta tua desilusão, estávamos a falar... A desilusão foi, sumariamente, foi eu apresentar a ideia, já com o livrinho até criado, com os logos da instituição, com a história da instituição, tudo. E partilhei. É que não disse que ia realizar. Partilhei uma ideia que tinha, que era algo público, onde tivesse público, em que o bilhete, eventualmente, fosse o livrinho, onde estivéssemos a debater com pessoas da especialidade a indiferença sobre a diferença. Onde uma das pessoas convidadas... Isso até dá um bom título, a indiferença sobre a diferença. Da diferença. A indiferença sobre a indiferença da diferença. Era Odete Fiusa, uma campeã nacional que representa o país nas altos gabaritos de atletismo, que a falta de visão não a proibiu de ter chegado onde chegou,
por ter o apoio familiar que teve, dos amigos, etc, etc. E quando eu partilhei esta minha ideia, a resposta da instituição foi, sendo assim que não estavam interessados, porque não queriam muita visibilidade para as crianças. E eu, ok, fiquei assim um bocado, porque eu estava a querer dar, não estava a querer receber. E eu, ok, depois de ter a confirmação do patrocinador. Ou seja, tive que dar uma ginástica mental, porque assim não queria perder o patrocínio. Então vou para a ACAP, a Associação de Cegos, que também devem ter lá os livros, porque nunca mais fez nada. Só que essa instituição que patrocinava dizia que não podia, porque a sede da ACAP era em Lisboa. Só podia patrocinar Leiria, Marinho Grande e Orém. Eu, ok. Então, PSS, Casal dos Bernardos, da terra da minha mulher. Não sei quanto, não sei o que mais. Então, respondo, não quero, não quero. Então, aqui gostam, então não se mostraram muito interessados. Ok. Foi quando reverti e fiz o livro para a Associação de Pais de Pintar. Ok, foi a Fundação Caixa Agrícola que o patrocinou. Mas não queria desaproveitar já não me lembro se este é qual croqui, pronto, da ACAPO, a qual croqui para a ACAPO e este para a EFETOS. Pronto, ok, e eu disse, ok, para livrinhos solidários, porque afinal de contas ainda me deram um projeto muito lindo, a Ambulância Mágica, da Cruz Vermelha, de Coimbra, mandei a proposta, já tinha aflorado o livrinho, os bonequinhos e tal, umas historinhas e tal, mas eles não conhecem nada nenhum. Sei que na minha retaguarda foram pedir informações a efeitos, porque eu já tinha feito livros. Pronto, não se queria assim. Portanto, os livrinhos solidários, os que estão, a partir daqui... E então, a partir daí paraste. Portanto, o último que fizeste foi este ilustrado no Natal, com o apoio da Fundação da Caixa Agrícola. O que já também agradeço à Fundação e a todos os outros. E, portanto, e depois o valor reverteu... O valor. E porquê? Porque assim o valor da venda é 100% para as instituições. Eu não tenho que ficar com nada. Ou seja, os livrinhos... E também nunca ficaste? Nunca fiquei. Se o livrinho custa 10 euros, começamos com 8, mais pequenino, mais maneirinho. Depois, claro, os custos, assim, 10 euros. São 10 euros que inteiramente para as instituições que depois a Fundação distribui. Exatamente. Para é tal coisa, nós entrego 100 livros, aos 50 conforme eu pago. Faço, seja o que for ou não faz, a venda, ainda por exemplo, ainda hoje de manhã, agora estes sacos solidários para a Amitei, aí foi patrocinado por mim mesmo. Deixa-me mostrar, são tão giros estes sacos para a pessoa ir às compras, para trazer. Exatamente. Quando a pessoa, vou comprar mais um saco de plástico, e temos aqui este saco dos bonecos. Temos vários. São três desenhos diferentes, três mensagens diferentes. Rui, isto é para nós. Nós temos tanta sorte. É verdade, olha. Temos tanta sorte. Olha aqui estes sacos lindos. Onde é que as pessoas podem adquirir estes sacos? Estes sacos podem adquirir na Amitei. Na Amitei? Na própria Amitei, portanto não há dúvidas nenhumas que devemos de falar com a Amitei o valor do saco é mesmo para a Amitei. Há um número limitado por enquanto. Também tenho eu pessoalmente alguns, não muitos, mas também tenho alguns. Pronto, quem quiser, quem estiver interessado, pode entrar em contato com a Amitei, que é público, nos Marrados. Além de ajudar uma instituição, uma IPSS, que tanto trabalho faz em prol dos mais... Dos los maiores. Dos los maiores. Los maiores. E dos los menores também. E de los menores. Pronto, todos nós sozinhos não somos ninguém e todos nós precisamos todos uns dos outros. Pronto, eu optei por ocupar o meu tempo nestas atividades malucas. Como já não temos assim muito tempo, porque estas conversas... Eu bem te disse que isto ia passar muito rápido. Já vamos com 44 minutos. Exatamente. Já, eu nem sei. Eu até estou admirado comigo mesmo, que eu sou um fala barato. E eu estou aqui a segurar-te, António Elias. Não me estou a conhecer. Olha, António, projetos para o futuro, fala-me só
2 minutos sobre o que é o evento da Tunecolândia. O evento da Tunecolândia foi um evento muito giro, que nós, os amigos dos Tunecos, organizámos no Mercado Santana com o apoio da Câmara Municipal de Leiria, ainda na altura do Dr. Raul Castro, e com outros vereadores, em que juntámos as associações da nossa cidade. Não me vou lembrar de todas as certeza absoluta, mas pronto, da APPC. Isso foi em que ano? Pois, acho que foi 2015, 2014, não há muito tempo. Não há muito tempo ainda. Em que Cercileia, APPC, Lar Santa Isabel, pronto, e outras instituições de apoio social e de solidariedade, a criar, o desafio era as crianças por si criarem em papel, em desenho, a sua ideia de como gostariam de ver o mundo. Isso foi num dia? Fizeram um dia no sábado à tarde. Onde havia palhaços, o Jorge Cardinali, onde havia música, o Rancho de Leiria, o saudoso Carlos Vieira, que também era nosso querido Carlos Vieira, que também era um amigo dos Tunecos e também sempre muito solidário. Para a família. E toda a família dos Tunecos, não é? E então, aquilo foi muito engraçado, porque a ideia era deles... Gostaste dessa experiência? Gostei, as crianças são maravilhosas. As crianças, além de não terem filtros, são puras. Mesmo que sendo, vamos lá, socialmente ou fisicamente diferentes. E eu te conto muito esta história, porque é isto que define aquilo que eu gosto e que é o conteúdo que é o Tunecar. Houve uma criança, não sei precisar de idade, 12, 13 anos, para aí, tanto, em que, pronto, as meninas tentavam desenhar uns castelos, umas fadas, umas rainhas, e aquele rapaz, mal o lanche começou a ser colocado na mesa, desenhou rapidamente um retângulo, eu ia a passar, porque ia passando de secretária em secretária, e uns riscos na horizontal e outros na vertical. E eu dei 2 passos na retaguarda e perguntei-lhe o que é que ele estava a fazer, o que é que ele estava a querer representar com o seu desenho. E ele disse-me que era uma tablete de chocolate. E eu, estúpido, ao pé daquele menino que estava ali a representar uma ideia, de chocolate. Eu perguntei uma tablete de chocolate, mas o que é que isso tem a ver com o mundo? Como gostarias de ver o mundo? E a resposta tão simples foi que o mundo, a tablete de chocolate era doce e gostava de ver o mundo mais doce. E estava ali a representar num quadradinho, num retângulo dividido em quadradinhos, é a mensagem que eu quis transmitir. Tão bonito. Pronto, é isso que e os projetos para o futuro, a talhar caminho. Não está fora de ideia de eventualmente numa escola ou outra fazer o mesmo que fiz com as crianças autistas. Pronto. Dires apresentar, trabalhar com eles. Trabalhar com as crianças. Portanto, estás a oferecer para que alguém que esteja a ver, algum professor, alguma escola, que tenha interesse em levar-te lá para tu falares um pouco sobre a história dos Tunecos, colocares as crianças... Há uma coisa muito engraçada, Elsa. Nesta atividade, temos que os tirar dos telemóveis. Precisamente. E não é só isso. Eu tive uma ideia, pronto, sou um idiota. O que eu gostava de fazer era, através das crianças, fazer esse tipo de atividade, mas acompanhado com uma psicóloga, que conseguisse ler através do traço, das cores, etc. O que é que as crianças querem? O que é que lá vai dentro? Quais são as emoções? Exatamente. No fundo, indo ao encontro da tua criança. Exatamente. Verdade? Porque... Fica o desafio. Achava, porque por vezes há sinais... que podem ser muito subtis e que neste tipo de projeto poderia ser interessante e conseguirmos chegar às crianças. Disse tirar os telemóveis porque haver eu sou muito à frente, ainda não havia telemóveis, a minha ideia, estúpida, diga-se a boa verdade, era porque é que as crianças nos intervalos, quando não têm escola, a minha filha e os meus filhos tiveram sorte dos meus pais, mas ficaram ali naquelas horas mortas, ou vão para aqui, ou vão para o café, ou para lá, e eu, se houvesse um espaço onde as pessoas criar um jornal, uma rádio, um posto de televisão, uma biblioteca, um centro de estudos, agora já há até LGS, claro. Ter uma atividade em que fossem sócios, em que tivessem o cartão. Mas na altura já pensavas nisso? Já pensavas nisso. Já era um idiota. Os Tunecos estão vivos, recomendam-se. António, eu gostava muito, eu tenho dito isto a todos os convidados, mas também, é verdade. Também tens tido convidados top. Mas é verdade. Eu tenho tido convidados que
me facilitam muito o trabalho, porque falam, têm muitas histórias para contar. Foi um prazer enorme receber-te aqui hoje nos estúdios da CFM, no Maringá. Quem quiser pode vir aqui dar-nos um beijinho, eu e o Rui Pereira. Gostamos muito de abraços e beijinhos. Mas quando der, digo qualquer coisa que eu também cá venho para o seu beijinho. Foi um gosto. É sempre bom falar com pessoas que são inspiradoras. Tu, para mim, és uma inspiração. Por isso, fiz questão também de te trazer aqui para que as pessoas do nosso auditório da CFM e através do podcast Metro e Metro Conversa te pudessem conhecer um pouco a tua história e aquilo que tu fazes com os bonecos, sempre em prol da comunidade, sim, em prol de ajudar as pessoas. Estes sacos, eu tenho estado aqui a fazer isto assim de repente porque vou terminar o Metro e Metro Conversa com estas frases bonitas que tu tens nestes sacos da Amitei. A união nos leva longe, a parceria é o nosso elo mais forte. Depois tens aqui duas, eu vou terminar com a minha preferida. A segunda diz: amar não é olhar um para o outro, é olhar juntos na mesma direção. Exatamente. Não são da minha autoria as frases. Atenção, está aí o autor das Estão frases. aqui os autores, sim. E sorrir é mostrar a coragem que você carrega no coração. E I love bonecos. Eu sou fã dos teus bonecos. António, muito obrigada. Desejo-te muito sucesso. Pessoas que tenham empresas, que de alguma forma queiram também contribuir. Às vezes as empresas têm benefícios também em ajudar. Inclusive há empresas que, como faço voluntariado na ReFood, eu sei que há empresas que de facto por vezes disponibilizam. Irão ser meus convidados também, me aguardem. E acho que as empresas até podem fazer de uma forma diferente do que é o comum, é fazer-se algo, uma ideia que possa surgir em comum para apoio disto e daquilo que outro. O António Elias está disponível para dar vida aos seus bonecos através de quem os queira utilizar por bem. António, muito obrigada, Obrigado. Muito sucesso e em meu nome e em nome da CFM, obrigada mais uma vez e volto para a semana com mais um episódio de Metro e Meio de Conversa que, entretanto, não sei, vou ter que mudar o nome, porque isto são quilómetros e quilómetros de palavras que vão surgindo aqui, mas que é com enorme prazer que eu falo com estas pessoas que fazem a diferença nesta cidade de Leiria. Leiria existe mesmo. Um beijinho a todos. Elsa Gomes, obrigada. Obrigado também. Obrigada. Muito obrigado. Já apareceu mais uma vez. Strawberry on my lips and your fingertips. I can feel the beat coming through the speakers. Blue skies, blue waves every day.